Olá pessoal, hoje é dia 12 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O abismo entre o povo e o governo russo aumenta. Vamos analisar neste vídeo as recentes mudanças no cotidiano da capital russa, desde a instalação de medidas de segurança em espaços públicos até o aumento da vigilância em eventos oficiais. Vamos abordar dados econômicos apresentados pela Academia Russa de Ciências, destacando a inflação, o aumento de impostos e os desafios demográficos. É bem isso que o Putin não queria, né? Que essa crise que está em toda a Rússia chegasse a Moscou e a São Petersburgo, aliás, e muito menos em Moscou, que justamente ele tem medo de movimentos que já estão dando sinais que o povo não está satisfeito e está começando a dar sinais que vai para a rua. Isso para ele é ruim, né? Isso reforça o vídeo que fiz no mesmo horário de ontem sobre esse assunto. Acho que nos últimos dias eu tenho feito, da situação drástica que a Rússia está vivendo e que isso pode significar o fim do regime do ditador da Rússia, Vladimir Putin. O conteúdo desse vídeo reflete sobre a percepção da população local diante das restrições da internet e das mudanças nos índices de aprovação governamental, conforme foi reportado por centros de pesquisa independentes na Rússia, inclusive. Convido a você que gosta da verdade, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Juntem-se a nós para saberem os finalmente dessa guerra na Ucrânia. A temporada de eventos em Moscou apresenta um cenário distinto, este ano particularmente, com a presença marcante de dispositivos de segurança e detectores de metal em locais públicos, praças, né? Esse tipo de qualquer evento que tenha, mas mesmo sem evento, em alguns locais tem detectores para identificar se alguém está usando arma, se alguém está passando com faca, alguma coisa assim. E esse desfile que tivemos agora, esse mês, do tradicional desfile de 9 de maio, na Praça Vermelha, passou por adaptações e reduções, justificadas pelo governo como medidas necessárias diante de riscos de segurança. Ou seja, o desespero chegou lá. E esse desespero não é do povo. Esse desespero é dos governantes, é do ditador, dos seus capangas no Kremlin, né? Entre outros, o Ministério da Defesa. Eles estão desesperados, porque até agora não conseguiram barrar um ataque de drones ucranianos contra a capital. Todos têm passado. E isso eles têm, então, na cabeça que todos eles passaram a ser alvos. Então, eles estão com medo. Temos também o relato de moradores de diversas regiões, que indicam um crescente cansaço em relação à duração dessa guerra, que já supera marcos históricos de mobilização do passado. No campo econômico, os especialistas da Academia Russa de Ciências apontam para uma situação muito complexa, com preços ao consumidor acumulando alta expressiva desde o começo da guerra na Ucrânia. Pequenas e médias empresas enfrentam a pressão do aumento da carga tributária e taxas de juros elevadas, impactando o dinamismo do setor privado. Isso já fez com que muitas empresas fechassem. A implementação de restrições severas ao acesso à internet em grandes centros como São Petersburgo e Moscou tem gerado dificuldades para o setor de serviços e trabalho remoto. Pesquisas do Levada Center, o Levada Center é uma instituição de pesquisas da Rússia, de Moscou, indicam que a preocupação dos cidadãos com a própria segurança e padrão de vida atingiu níveis recordes nos últimos meses. O debate acadêmico interno destaca que, apesar do histórico de desenvolvimento tecnológico do país, indicadores atuais de renda em regiões fora do eixo russo-europeu mostram-se muito defasados. O governo mantinha um cartão de visitas em Moscou e São Petersburgo. Ali era a fachada. Aquilo era a Rússia para o mundo. E todo mundo ia, fazia turismo ali e adorava.
Tem alguns locais da Rússia que você tem que ter autorização para ir, você que é estrangeiro. Não pode ir, que eles consideram áreas de segurança nacional, onde tem fábricas, principalmente fábricas militares, que você tem que ter uma boa justificativa para lá, como tem parente, alguma coisa assim, senão turistas lá não podem. Mas com a quebra da economia, nem estas regiões, São Petersburgo e Moscou, estão conseguindo manter as aparências. Além dos fatores financeiros, a baixa taxa de natalidade é citada como um dos desafios estruturais mais urgentes para o futuro demográfico da nação russa. A análise conclui que o distanciamento entre as decisões oficiais e a realidade cotidiana da população é um fator central na atual conjuntura social russa. Então, o grande problema é, na realidade, o cartão postal também está ficando ruim, que são essas duas principais cidades, e é onde os turistas iam. Então, organizavam-se excursões de turistas do mundo inteiro. Onde é que eles vão? Para Moscou e para São Petersburgo. E de lá voltam para a Europa, vão para qualquer país do mundo que eles desejassem ir. No entanto, esse cartão postal está sofrendo também. Por que ele está sofrendo? Porque as consequências da guerra estão trazendo a pobreza para a cidade. Não é aquela Rússia que você via antes. É uma Rússia que está ficando uma Rússia diferente. Ela está, inclusive, se nivelando, acho que não se nivelou ainda, mas ao resto da Rússia, que não é São Petersburgo e não é Moscou, que são os cartões postais. Ali tudo tinha que ser impecável. É uma Rússia rica, é uma Rússia próspera, mas só ali. O resto é o resto. O resto é pobreza, é miséria, que o próprio ditador da Rússia e os gangsters que trabalham com ele no Kremlin viravam as costas, porque não interessa. Né? Eles se interessavam por aquilo ali e para com isso fazer uma boa imagem para todos os países do mundo, não só para turistas, mas inclusive uma boa imagem de prosperidade, que na Rússia tudo vai bem, a Rússia está crescendo, a Rússia é grande, a Rússia é poderosa. Mas isso está mudando e vai mudar cada vez mais aceleradamente porque a guerra vai continuar. Eu, na minha análise, não acredito que o ditador da Rússia queira, em sã consciência, parar com essa guerra. Enquanto ele estiver no poder, enquanto ele não sair voluntariamente, por exemplo, que não vai sair voluntariamente, enquanto ele não for tirado do poder, for convidado para sair do poder, a guerra vai continuar. Mesmo com todos esses problemas. E a economia da Rússia vai continuar sofrendo, né? Problemas de inflação, problemas de desemprego, problemas de empresas fechando, e já tem, não é só pequenas e médias empresas fechando, por causa desses fatos que eu relatei para vocês agora. Médias empresas fechando, grandes empresas fechando, tanto que já tem refinarias sendo vendidas, por exemplo, para a Hungria, para um grupo húngaro, né, que era amigo da Rússia. Eles venderam, foi autorizada a venda de uma refinaria para os húngaros. Então é uma situação que a Rússia está sozinha, caminhando em direção ao buraco negro. E depois que cair no buraco negro, ninguém do Kremlin vai poder sair desse buraco negro. Nem o ditador, nem ninguém. O país está sendo arruinado por essa guerra, que o Putin quis dizer que eles estão sendo atacados pela Europa, pela Ucrânia, no discurso do dia 9, mentira. Afinal de contas, não é a Ucrânia que começou essa guerra. Quem invadiu não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. A Rússia, sim, invadiu a Ucrânia. E para nós concluirmos, o acompanhamento dos indicadores econômicos e sociais permanece essencial para compreender a estabilidade interna e as perspectivas futuras da região. Existe um debate que é fundamentado em dados estatísticos e relatos locais, que oferecem uma visão clara das dificuldades enfrentadas pelos cidadãos comuns da Rússia. Ou seja, isso vai fazer com que os russos acabem se rebelando contra Putin. Não falo nem da elite, sempre estou fazendo muitos vídeos sobre a elite, mas que preocupa a elite, que qualquer desequilíbrio atingirá a elite com certeza, né? Putin, devido à ameaça que o país enfrenta, ele está, na realidade, cada vez mais distante. Uma vala, um abismo entre o povo e o governo está aumentando. E não vai ter condições de
como está hoje a situação, resolver. Tem que mudar tudo e tem que parar a guerra para que a Rússia volte a crescer, e muito devagar. Não vai conseguir, mesmo que muitos relacionamentos comerciais que ele tinha com o exterior não vão voltar como eram antes. E muitos talvez não voltarão nunca. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.